Olá, seja bem-vindo ao podcast Transformação na Prática. No episódio de hoje vamos falar sobre pessoas, processos e tecnologia, a verdadeira ordem da transformação digital. Eu sou Karina Matimbi e nesse espaço vamos falar sobre gestão, estratégia, inovação, transformação digital aplicada ao mundo real nas empresas. Hoje eu quero conversar consigo sobre um dos capítulos mais importantes do livro Transformação Digital com Resultados. E o tema é pessoas, processos e tecnologia. Pode parecer uma coisa muito simples, mas a verdade é que milhares de empresas inventam milhões de tecnologias e continuam exatamente com os mesmos problemas. Continuam a ter atrasos, continuam desorganizadas, continuam perdendo muito dinheiro, continuam dependendo do dono para tudo. E a pergunta é uma pergunta muito simples. Como é que isso é possível? Porque a tecnologia nunca foi o verdadeiro problema, é o que nós podemos aqui perceber. Hoje nós vamos descobrir por que a tecnologia nunca foi o verdadeiro problema. Eu quero vos convidar aqui para fazer uma reflexão. Imagine que sua empresa decide comprar um software ou um sistema mais moderno do mercado, um ERP, um CRM, um sistema financeiro, uma plataforma de gestão de projetos, inteligência artificial, automação, dashboards. Tudo parece muito perfeito. Passam-se 6 meses e os colaboradores continuam a usar o Excel. As tarefas continuam sendo enviadas pelo WhatsApp. As decisões continuam sendo tomadas no sentimento. Os clientes continuam a reclamar. Os prazos continuam se atrasando. O investimento foi enorme e até continua-se hoje a pagar o valor da licença. Os resultados? Quase nenhum. Mas por quê? Porque a tecnologia não organiza empresas. Ela apenas acelera aquilo que já existe. Se existe organização, ela vai acelerar a organização. Se existe desorganização, então ela vai acelerar a desorganização. E essa é uma das maiores lições da transformação digital. O maior erro das empresas, muitas das empresas, é acreditar que a transformação digital começa quando compram uma tecnologia, quando implementam uma nova tecnologia. Não começa, não. Ela começa quando compreendemos profundamente como a empresa funciona, quem faz o quê, como é que a pessoa faz, por que a pessoa faz, quando é que a pessoa faz, quais problemas existem, quais são os desperdícios que existem, quais são as decisões que estão atrasadas, quais são as atividades que não agregam valor, quais são os impactos que estão a ser criados. Enquanto isso não for claro, nenhuma tecnologia vai resolver absolutamente nada. Na verdade, ela apenas vai esconder o problema durante muito mais tempo. Ok? Eu vou falar aqui sobre a ordem correta, que eu acredito que seja correta no processo de transformação digital. Existe uma sequência lógica. Primeiro são as pessoas, depois vêm os processos e só então é que vem a tecnologia. E quando nós invertemos essa ordem, os projetos normalmente têm tendência a fracassar. E por que as pessoas? Vamos começar pelas pessoas. E todas as empresas são formadas por pessoas. Pessoas diferentes, com histórias diferentes, com experiências diferentes, com valores diferentes, com culturas diferentes, com formas de pensar diferentes.
E antes de implementar qualquer mudança, é preciso compreender essas pessoas. É preciso que haja uma transformação digital que se adeque a essas pessoas, porque a transformação digital não é só instalar um sistema. Ela é o resultado de uma análise, um diagnóstico preciso do que realmente deve acontecer. A transformação digital é mudar comportamentos. E comportamento não muda com um clique. Ele muda com liderança, comunicação, propósito, participação, confiança. E as pessoas precisam de compreender que por que estão a ser feitas essas mudanças, por que estamos a mudar, qual é o problema que se pretende resolver, como isso vai melhorar o trabalho delas, qual é o impacto disso na empresa. E quando as pessoas entendem o propósito e entendem o impacto, elas deixam de resistir, elas passam a colaborar. E a imposição de novas tecnologias tem sido um erro, porque muitas empresas anunciam mudanças assim. A partir da segunda-feira, todos usarão este novo sistema. Fim de conversa. Sem explicar, sem ouvir, sem preparar, sem treinar. Depois perguntam, por que ninguém está a usar o sistema? A resposta é muito simples. Porque ninguém gosta de mudanças impostas. As pessoas gostam de fazer parte da construção. E quando participam, elas criam um sentimento de preenchimento. Quando elas recebem ordens, elas criam resistência. No livro que eu escrevi da transformação digital com resultado, eu faço a comparação do corpo humano com a empresa. O corpo humano funciona porque todos os outros órgãos trabalham juntos. O coração, o cérebro, os pulmões, os rins, o fígado. Nenhum órgão trabalha sozinho. Nenhum é mais importante do que o outro, porque todos desempenham um papel importante. E numa empresa acontece exatamente a mesma coisa. Vendas dependem do financeiro, financeiro depende de compras, compras depende de estoque, estoque depende de logística, logística depende de produção, produção depende de planejamento. E quando um departamento não conversa com o outro, todo o organismo sofre. Ok, agora vamos falar sobre os processos. Depois das pessoas, vamos falar sobre como os processos são colocados aqui, ok? Toda empresa funciona através de processos, mesmo que nunca se tenha desenhado. Receber um cliente é um processo. Contratar alguém é um processo. Emitir uma fatura é um processo. Entregar um produto é um processo. Resolver uma reclamação é um processo. A pergunta não é se existem processos, a pergunta é: esses processos são bons ou apenas existem? Ok? E um processo mal desenhado produz desperdício, produz muito retrabalho, produz espera, produz muita frustração, produz conflitos, garante que sempre haja perca de informação, cria clientes insatisfeitos, cria condições para que haja custos muito elevados, haja muito pouca produtividade e estresse elevado para aqueles que trabalham diariamente dentro desse processo. Imagina um colaborador que precisa de 5 aprovações para comprar uma simples cadeira. Ou um cliente que precisa ligar 3 vezes para receber uma resposta. Ou um documento que passa por 7 pessoas sem necessidade. Tudo isso são sintomas de processos deficientes. E processos bem desenhados, eles garantem conforto. Ok, vamos lá imaginar aqui um cenário.
contrário daquilo que nós tínhamos falado. Cada pessoa sabe exatamente o que tem que fazer. As responsabilidades estão muito bem claras. As atividades seguem uma sequência lógica. As informações estão disponíveis para o grupo que tem acesso, isto é, controle de acessos por perfis. As decisões acontecem rapidamente. Os clientes recebem respostas mais rápidas. Os colaboradores trabalham com menos estresse. Os gestores têm visibilidade total daquilo que está a acontecer dentro das suas equipes em tempo real. Isso que nós falamos agora é o que um bom processo produz: organização, eficiência e resultados. Ok, agora chegamos à tecnologia. Repare, ela aparece em terceiro lugar, não em primeiro. A tecnologia existe para potencializar os processos, não para inventá-los. Um sistema não cria organização. Ele executa aquilo que já foi definido. E se o processo estiver errado, o sistema apenas repetirá o erro milhares de vezes, muito mais rapidamente, e isso cria uma grande frustração para todos os colaboradores a médio e longo prazo. Por isso eu costumo dizer, automatizar um processo mau é produzir erros em larga escala. Qual é o papel da tecnologia quando bem utilizada? Ela reduz erros, ela elimina tarefas repetidas, ela facilita a comunicação, ela integra departamentos, ela produz informação em tempo real, ela ajuda a tomar decisões, ela reduz os custos, ela liberta o tempo das atividades estratégicas, mas há coisas que a tecnologia nunca vai substituir. Ela nunca vai substituir a empatia, a criatividade, o julgamento humano, a ética, a liderança, os relacionamentos. Estes pontos continuam sendo responsabilidade das pessoas. Então, como é que nós fazemos a interligação entre pessoas, processos e tecnologia? Bom, a transformação digital nunca foi sobre software, ela nunca foi sobre computadores, ela nunca foi sobre inteligência artificial. Ela sempre foi sobre pessoas utilizando processos inteligentes apoiados por tecnologia. Quando um desses três pilares falha, toda a transformação fica comprometida. Quando os três trabalham em conjunto, os resultados que aparecem são naturalmente astronomicamente maravilhosos. Então, como é que nós podemos aplicar isso na prática? Eu gostaria aqui, diante de mais, deixar algumas perguntas. A primeira pergunta seria: os meus colaboradores compreendem claramente a visão da empresa? A segunda pergunta: os meus processos estão documentados ou vivem apenas na cabeça das pessoas? E a terceira pergunta: a tecnologia que eu estou a utilizar hoje resolve problemas ou apenas digitalizou a desorganização? Eu convido a refletir honestamente sobre esses pontos, porque as respostas podem revelar exatamente onde está o maior bloqueio do crescimento da sua empresa. Ok. A verdadeira transformação digital não começa nos computadores. Ela começa com pessoas e depois continua com processos e termina com a tecnologia. E quando respeitamos essa sequência, criamos empresas eficientes, humanas, organizadas, lucrativas e preparadas para crescer de forma sustentável. Muito obrigada por estar aqui comigo em mais um episódio do podcast Transformação na Prática.
Se este conteúdo faz sentido para si, partilhe esse episódio com os outros empresários, gestores, líderes que acreditam que a transformação digital não é apenas comprar o software. Eu convido-vos a fazer a transformação digital que começa com as pessoas. Eu sou Karina Matimbi e nos encontramos no próximo episódio. Até breve.